Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa. Ora, muito boa noite aos nossos ouvintes da RLX. Estamos aqui para a emissão 11, hoje um pouco desfalcados. O Aftab Tayob teve problemas profissionais, portanto não pôde estar presente no dia que estamos a gravar este programa. Mas temos cá o Bruno Silva, que, como sempre, vamos falar um pouco sobre os acontecimentos desportivos da semana e o assunto da semana, sobretudo aqui para nós, Portugal, tem a ver com estas polémicas todas, mais uma vez que houve por causa do futebol, neste caso pela confusão que houve, sobretudo na Baixa do Porto, quando da realização da Liga dos Campeões, que eu ia-me atrever a dizer ao Bruno, eu acho que não era nada que não se pudesse prever, acho que era perfeitamente previsível, sendo duas equipas ingleses, que era impossível os ingleses virem para aqui todos calminhos, saírem do aeroporto, entrarem no Estádio do Dragão e saírem do Estádio do Dragão e entrarem no aeroporto, que era impossível, porque os ingleses não são assim, não é a natureza deles, quer dizer, quem pensa ao contrário é muito ingênuo, no mínimo. Boa noite. Sim, é verdade. Podia-se esperar facilmente que acontecesse o que aconteceu, porque efetivamente os ingleses em Inglaterra, o seu comportamento está completamente balizado e controlado naquilo que é os recintos esportivos, por isso é que eu diria que hoje em dia não se ouve falar de violência nos estádios ingleses, algo que acontecia muito na década de 90. Hoje em dia não acontece nas imediações, obrigatoriamente, o liganismo continua a existir, foi combatido dentro dos estádios, fora dele será sempre mais difícil, e depois, sempre que há jogos fora da Inglaterra nas competições europeias, já são conhecidos por gerarem alguns distúrbios, mais ainda quando falamos de um jogo entre equipas inglesas. Basicamente eles tiveram a oportunidade de disputar o campeonato dos hooligans de Inglaterra em Portugal, no Porto. Portanto, era mais do que expectável acontecer o que aconteceu. Não consigo perceber muito bem qual é que foi a organização de todo este processo, se na parte do jogo e na parte da organização do jogo, daquilo que me parece foi tudo feito com elevada qualidade e eficiência. No caso daquilo que antecedeu o jogo e no pós-jogo, mas principalmente no que antecedeu o jogo, parece-me que a preparação foi claramente deficiente, e depois é deficiente por vários motivos, mas aquele que salta mais aqui à vista é que nós não podemos deixar de parte o facto de estarmos há 1 ano e 3 meses a passar por processos rigorosos de confinamento e medidas de restrição severas, que por sua vez levaram a problemas económicos gravíssimos em vários setores da atividade da nossa sociedade, nomeadamente na restauração, e não se entende como é que se mete uma pedra sobre esse assunto quando, e aqui eu nem vou tanto pelo facto de serem os ingleses, porque efetivamente os ingleses até poderão estar mais próximos da imunidade do grupo do que nós, porque têm a vacinação num estado muito mais avançado, nem é tanto pelo contágio que possa ou não existir, mas pela imagem que passa, não é? Quer dizer, nós tivemos os portugueses confinados, ainda temos os portugueses com algumas medidas restritivas, temos algumas zonas do país ainda com medidas de confinamento, e depois no Porto aquilo assistiu-se a um ajuntamento brutal, a beberem cerveja nas esplanadas e nas ruas, quando os portugueses não podem consumir bebidas alcoólicas na rua, e depois gera situações daquelas de pancadaria e de confusão, a perturbar até aquilo que é a rotina diária das pessoas. Portanto, parece-me que Portugal se dispôs a organizar esta Liga dos Campeões, e eu percebo que o tenha feito, percebo que é bom para Portugal, mas não desta forma, não com este descontrole, não com uma quantidade tão grande de voos a chegarem 2 dias antes da própria final, e já se sabia que o mais certo era acontecer situações destas. Acabou por não ser nada de muito grave, mas não deixa de ser, no mínimo, uma mensagem errada passada à população portuguesa, que neste ano e 3 meses tem passado tantas dificuldades e ainda vão passar dificuldades em consequência do que vivemos. Exatamente. Num campo desportivo venceu, iria dizer surpreendentemente, mas se calhar não, porque a Inglaterra os resultados não são assim tão surpreendentes, quer dizer, o Chelsea vencer o Manchester City
Não era certamente o mais favorito, mas também não é assim uma surpresa do outro mundo. Pronto, aconteceu, não é? Não, o Chelsea, inclusive, tinha vencido o City no último jogo do campeonato. Portanto, já havia, se calhar, aí um aviso, um pré-aviso. A realidade é que o Manchester City tem uma equipa fantástica, tem uma ideia de jogo muito atrativa, aliás, as equipas do Guardiola têm sempre, mas do lado do Chelsea temos uma equipa com uma solidez defensiva muito rara, muito rara. É uma equipa que defende ao nível das melhores equipas do mundo, eu diria até que defende ao nível do Sporting, uma equipa que defende tão bem. O Chelsea defende muito, muito bem. E acho que aí é que teve o grande segredo, foi na coesão defensiva da equipa do Chelsea, que não permitiu ao Manchester City, mesmo com muita posse de bola, não permitiu que o City conseguisse criar grandes oportunidades de golo. E depois há ali um jogador, para mim, que é um jogador de destaque no Chelsea, que fez uma época incrível. Aliás, tem feito épocas incríveis, que raramente se fala nele, raramente se dá muita atenção, que é o N'Golo Kanté, que é um jogador incrível e que para mim foi o jogador mais do Chelsea esta época, e terá sido possivelmente o jogador mais desta Liga dos Campeões por aquilo que ofereceu no equilíbrio da equipa, que era defender, que era atacar, que era nos momentos de segurar a bola. Foi um jogador fantástico. No fim acaba por ser uma vitória, na minha opinião, inteiramente justa. Acho que o Chelsea, no cômputo geral daquilo que foi o jogo, acabou por ser a melhor equipa, porque foi a equipa que foi mais eficaz, e foi a equipa que foi mais sólida ao longo de todo o jogo. Exatamente, portanto, uma vitória justa do Chelsea, parabéns ao Chelsea. Por cá, aqui no nosso cantinho à beira-mar plantado, já não temos futebol, mas temos outras modalidades. Temos o basquetebol, por exemplo, em que, se calhar ao contrário de algum, aqui sim, já até pelo estudo, pelo aquilo que se tinha visto nos jogos anteriores, se calhar a vitória do Sporting no segundo jogo que foi disputado no Dragão Caixa, e estou a falar obviamente da final do Campeonato Nacional de Basquetebol, em que o Sporting venceu o Futebol Clube, perdeu no primeiro jogo, depois venceu no segundo, exatamente como tinha acontecido nos primeiros dois jogos no João Rocha, em que cada uma das equipas venceu um jogo. Mas pelo historial que estava a acontecer, se calhar esperava-se que o Futebol Clube Porto acabasse já com a questão do título, afinal não é bem assim. Vamos para a Negra, que será disputada no João Rocha, e agora está tudo em aberto. Sim, decide-se amanhã. Amanhã, hoje, para quem está a ouvir, já se terá decidido. O Sporting teve muito mal nos 3 primeiros jogos. Apesar de ter ganho um desses 3, foram 3 jogos com exibições francamente negativas da equipa do Sporting. Neste jogo 4, o Porto tinha obviamente o título nas mãos, mas o Sporting fez 3 primeiros períodos muito bons, e à entrada do 4º período, poucos acreditariam que o Porto pudesse ser campeão nesse dia. A verdade é que nesse 4º período o Sporting cometeu alguns erros, permitiu que o Porto se aproximasse e que inclusive passasse novamente para a frente, desperdiçando uma vantagem de 10 a 11 pontos, e depois o jogo acabou por ser decidido em detalhes, na minha opinião, a chave do jogo hoje está nas mãos do Catarino, que curiosamente entra do banco sem ter jogado a partida toda e faz um triplo que é decisivo, e leva este jogo para a Negra. Parece-me que acaba por ser justo, não por esta final, não por estes 4 jogos até agora, porque se calhar se fôssemos falar de justiça nestes 4 jogos, se calhar o Porto já merecia ser campeão. A realidade é que também ninguém se pode esquecer que o Sporting tem feito um campeonato brilhante, já o ano passado o estava a fazer. Portanto, parece-me justo que seja decidido na Negra, porque estão frente a frente as duas melhores equipas nacionais atualmente, e acredito que no pavilhão João Rocha, apesar de não haver público, que isso possa servir para que o Sporting consiga talvez fazer a sua melhor exibição, uma exibição ao nível daquilo que fez nestes últimos 2 anos, e que consiga vencer o título. Senhora, até porque, como tu disseste muito bem, os três primeiros períodos do Sporting foram muito bons, ou pelo menos bastante razoáveis comparado com aquilo que tinha sido nos 3 jogos antes. Também o campeonato que está praticamente a acabar praticamente, porque vai começar agora mesmo os jogos da final, é o futsal. Como já há alguns anos acontece, será um Sporting Benfica. Tal como no basquete também estes jogos este campeonato vai ser vencido à maior 3, portanto a primeira equipa
a conquistar 3 vitórias será que irá conquistar o Campeonato Nacional. Aqui, até por tudo aquilo que tem acontecido nesta época, achas que o Sporting entra como favorito? Ou nem por isso? Ou num Sporting Benfica não há favoritos? É assim, do ponto de vista daquilo que é a análise fria e calculista da situação, diria que sim, que o Sporting é claramente favorito. O Sporting, apesar das dificuldades normais que os Leões de Porto Salvo colocaram, foi uma equipa dominadora, sempre ao longo de todo o campeonato, chega a esta final com domínio total, chega a esta final como campeão europeu, da forma como foi, campeão europeu, vencendo as equipas que venceu, e parece-me que está neste momento em melhor momento. O Benfica, por sua vez, fez uma Liga dos Campeões aquém das expectativas. Depois, neste segundo jogo, principalmente frente ao Fundão, muitas dificuldades. Teve quase para acontecer uma surpresa. E o Benfica consegue chegar a esta final ainda assim com naturalidade, mas apesar de me parecer que o Sporting tem um ligeiro favoritismo, a realidade é que o Benfica tem um plantel fantástico, tem jogadores de grande qualidade, e tem seguramente equipa para discutir com o Sporting os jogos até ao fim. Portanto, acredito sinceramente que vai ser uma final disputada. Espero, obviamente, como Sportingista, que seja o Sporting a sair vencedor. Atribuo aqui, se calhar, um favoritismo de 51-49 para o Sporting, mas é um favoritismo muito ligeiro, porque as equipas são mesmo muito, muito equilibradas. E achas que esta final, tal como no basquete, vai ser decidida na negra, ou que uma das equipas, neste caso, dando um bocadinho mais favoritismo ao Sporting, que o Sporting consegue decidir isto em 3 ou 4 jogos? Lá está, também é imprevisível, mas eu como adepto do desporto e do futsal, eu preferia que fosse discutido no quinto jogo. Preferia por uma questão de emoção e para podermos ver mais jogos, porque são jogos de qualidade. Ou tendem a ser jogos de qualidade, nem sempre são. Às vezes são jogos até bem feitos. Portanto, se as equipas não se descaracterizarem naquilo que é a sua forma de jogar, e este parece-me que é o ponto-chave, se as equipas não se descaracterizarem, se não entrarem no modo Sporting Benfica, como entram às vezes, em que os jogos vivem essencialmente de duelos individuais, e isso leva a que os jogos sejam de muito pouca qualidade, mas quando não entra esse chip, e em geral isso até costuma mudar com a presença de público, se não entrar esse chip, acredito que podemos ter 5 jogos de grande qualidade, e eu esperava que assim fosse, resolvido ao quinto jogo, e obviamente com uma vitória para o Sporting. Agora, se do ponto de vista cardíaco, prefiro obviamente resolver isto em 3 jogos, fica já despachado, mas não sei se sinceramente será assim. Não acredito que vá ser uma final só a 3 jogos. E no teu caso, de preferência que fosse 3 jogos em que o Sporting vencesse à vontade, então porque aí é que era mesmo uma tranquilidade. Como diz o outro, uma tranquilidade tranquila. Aí é que era. Nós ainda vamos voltar ao futebol, mas antes de voltar ao futebol, há aqui 2 assuntos que eu queria falar um bocadinho contigo. Em primeiro, a volta à Itália, que trouxe mais uma excelente participação no João Almeida, e desta vez, se bem que na última edição, enfim, falava-se que era uma volta à Itália com muitos nomes, desta vez já não foi bem assim, já teve até alguns primeiros nomes. Mesmo assim, o João Almeida atinge um muito honroso 6º lugar. Num atleta tão jovem, possivelmente vamos ter aqui um ciclista que, na equipa certa, poderá estar a disputar vitórias nestas grandes competições. E quando nestas grandes competições, volta à Itália, volta à Espanha, volta à França, pronto, aí já é mais difícil, mas nunca sabe. Sim, tu disseste tudo agora aí na fase final, que é na equipa certa. O João Almeida acaba por ser prejudicado precisamente pelo líder da equipa, pelo chefe de equipa, porque há pelo menos 2 etapas em que claramente tem que ficar na proteção ao chefe de equipa, e isso prejudicou claramente a sua prestação. É um jovem, mostra ter uma capacidade muito acima da média, num desporto que não é nada fácil e onde as condições, principalmente dos atletas italianos e espanhóis, é diferenciador, não é? Mas a realidade é que o João mostra pergaminhos para poder ser um caso sério no ciclismo internacional. Parece-me que neste momento ganhou visibilidade, ganhou nome, começaram a olhar para ele de outra maneira. Isso obviamente poderá chamar a atenção de outras equipas, poderá até chamar a atenção dentro da sua própria equipa para que lhe seja dado outro papel de destaque, ou pelo menos para esperar pelas primeiras etapas para perceber onde é que ele se pode posicionar.
porque fica a sensação claramente que se tivesse sido ele o protegido da equipa, se calhar o resultado teria sido outro, e se calhar teríamos aqui a falar até de vitórias em etapas, algo que não aconteceu também por muito pouco. Muito bem, e agora vamos falar de uma modalidade que tu muito gostas e muito acompanhas, e que és fã, que é o MotoGP, que neste fim de semana para o Miguel Oliveira teve excelentes notícias, mas que foi marcado por um falecimento, enfim, de uma situação, enfim, como se costuma dizer, que é anda à chuva molha-se, mas nunca não deixa de ser lamentável estar a anunciar uma morte. Bruno, explica-me lá o que é que se passou nesta última edição do MotoGP que se realizou no passado fim de semana. Bem, o que se passou foi o pior que este desporto tem. Infelizmente já assisti a alguns casos iguais. Diria que neste século será porventura o quinto, sexto piloto que perde a vida no Campeonato do Mundo. Infelizmente é algo que não se consegue evitar, por vezes há acidentes gravíssimos, pilotos que ficam francamente feridos. Aliás, temos o caso de Marc Marquez, que ainda não conseguiu recuperar aquilo que são os seus índices normais de competitividade e nem sabe se os vai recuperar em consequência de um acidente grave que teve e depois da forma como quis regressar repentinamente. Este sábado acaba por ficar marcado, eu digo sábado, no domingo foi quando saiu a confirmação oficial da morte do Jason Dupasquier. No entanto, no sábado, para quem acompanha, e como é o meu caso, e acompanhei em direto, porque vejo sempre os treinos, as qualificações e as corridas, portanto estava a assistir à qualificação AQ2 de Moto3, portanto é a última qualificação, o último momento de qualificação. Estávamos no último minuto, o Jason Dupasquier estava num grupo com, eu diria, 7, 8 motas. O Jason Dupasquier era a terceira moto, tinha 2 pilotos à sua frente, estavam a fazer o time attack, estavam à procura da sua melhor volta para conseguir a melhor qualificação possível. Ao pisar um pouco o corretor, o Jason Dupasquier acaba por perder a tração na traseira da moto. A moto atravessou e ele caiu. E depois o piloto da KTM, da equipa de Miguel Oliveira, mas em Moto3, o Sasaki, não consegue evitar o contacto com o Dupasquier, atropelou, terá atingido o Dupasquier ali na zona do tórax e da cabeça. Para se perceber a violência do impacto, a moto do Sasaki, depois de atingir o Dupasquier, levantou alguns metros no ar. Portanto, aquilo foi um impacto violentíssimo e logo na altura se percebeu que o Dupasquier estaria gravemente ferido, porque ficou completamente inanimado, e depois também acabamos por perceber um pouco pela forma como o corpo fica posicionado, ou como o corpo está parece já sem vida, não é? Percebeu-se logo ali a gravidade. Depois, durante meia hora, o Dupasquier esteve a ser assistido na pista, foi transportado de helicóptero para um hospital de Florença, e depois no domingo é que veio a confirmação da morte, se bem que havia muito poucas informações ao longo do dia. Eu depois fui no Twitter tentando acompanhar em permanência a situação do Dupasquier e as informações que nos chegando eram muito curtas. Em alguns casos dizia-se que os médicos estavam à espera do momento certo para fazer uma operação ao cérebro. Depois já se falava de uma operação por lesões vasculares graves ao nível do tórax, e depois de manhã acaba a buscar a confirmação que o Jason estava em morte cerebral, e portanto estavam apenas à espera que a família estivesse toda reunida junto dele para poderem desligar as máquinas e assim comunicar oficialmente a morte. É o mau deste desporto, é o péssimo, é o cruel, como o Miguel Oliveira disse no fim. O Jason Dupasquier é um piloto especial para os portugueses que seguem MotoGP, porque o Jason Dupasquier era luso-descendente, a mãe dele é portuguesa, de Macedo de Cavaleiros, e ele ainda este ano, quando esteve em Portimão, fez questão de ter no capacete e no banco da sua moto a bandeira portuguesa, e ele próprio disse em Portimão que a corrida de Portimão era a sua corrida de casa, porque não há grande prémio na Suíça e porque ele se sentia meio suíço, meio português. Portanto era ali
Havia esta ligação também com o Dupasquier, por ser um piloto com ligações a Portugal. Era um piloto que eu, pessoalmente, apesar de ter algumas preferências no Moto3, uma delas já disse aqui, que é o Pedro Acosta, outro é o Gabriel Rodrigues, há pilotos que eu gosto muito. O Dupasquier é um piloto que eu, desde esta época, que foi quando ele iniciou o seu percurso em Moto3, que comecei a acompanhá-lo mais de perto e que estava a seguir com alguma atenção, e era aquele piloto por quem eu esperava sempre ver um resultado positivo e senti-lo quase como nosso. Portanto, sendo sempre de lamentar a morte de qualquer piloto, tendo esta ligação a Portugal, ainda se torna um pouco mais duro, mais pesado, e para quem gosta deste desporto é um momento muito, muito triste, profunda tristeza, e eu fiquei realmente triste e muito incomodado, e não tenho um problema em assumir e admitir isso. Eu de sábado para mim até tive alguma dificuldade em adormecer, pensava constantemente naquele momento e pensava no Dupasquier, como é que ele estaria, como é que as coisas iriam terminar. Infelizmente terminaram da pior maneira. O Valentino Rossi disse também uma frase que serve, parece um bocado fria, mas não é, para que se perceba. O Rossi diz que numa situação destas, ou se esquece, ou não se pode ir para cima de uma moto. E os pilotos têm que pensar assim, têm que esquecer rapidamente este episódio, e aliás, esqueceram, porque fizeram um minuto de silêncio antes da corrida de MotoGP arrancar e a seguir foram lá para dentro, correr velocidades superiores a 300 km/h. Mas tem que ser, a realidade é esta. Todos nós também andamos na estrada todos os dias, de carro, de moto, e conhecemos pessoas que têm acidentes e acabam por morrer, e não é por isso que nós deixamos de conduzir e de andar de carro. Aqui para eles é a mesma coisa, é a profissão Exatamente, deles, é até a porque se paixão calhar a deles. melhor homenagem que puderam fazer a ele foi continuar a praticar um desporto, dando o melhor que sabem e daquilo que podem, tal como ele, não é? Que o fez até ao último segundo da sua vida. É sempre discutível. Eu recordo-me perfeitamente, não sou assim tão velho, mas recordo-me perfeitamente da morte do Ayrton Senna, recordo-me desse grande prémio, da forma como ele decorreu. A mim faz-me sempre alguma confusão que numa competição em que existe uma morte, e ali sabia-se que tinha morrido um piloto, que as corridas continuem. Parece-me um pouco frio. Já porque o ambiente se transforma completamente, porque há pilotos que não vão conseguir ter os índices de concentração exigíveis para um desporto que exige muita concentração, e depois porque me parece um pouco desumano, um pouco frio, um pouco distante, até para a própria família do Jason Dupasquier. Eu relembro, e para quem acompanha menos o MotoGP, nós tivemos aqui há uns anos, não foi o último piloto a falecer, terá sido o penúltimo, foi o Marco Simoncelli. O Marco Simoncelli era um piloto italiano, um grande amigo do Valentino Rossi, e acaba por morrer atropelado pelo Valentino Rossi. Uma situação idêntica também, mas aí foi em corrida, um momento em que ele cai e depois, quando se esperava que ele fosse para a zona da escapatória, a moto projeta-o para dentro da pista e ele acaba por ser atropelado pelo Rossi, que era um dos grandes amigos dele, e esse atropelamento do Rossi acertou-lhe na zona da cabeça, arrancou-lhe o capacete, e o Simoncelli também morreu. E para se perceber a dimensão disto, o Simoncelli, hoje há uma equipa com o nome dele, porque o pai continua no mundo do motociclismo como manager de uma equipa, portanto, e a melhor homenagem que ele sempre pode fazer ao filho é continuar naquele meio. Muitos de nós, se calhar, não teriam sequer a capacidade nem a vontade de voltar a olhar para uma moto ou entrar num circuito, e ele continua lá. Portanto, isto é a maneira como cada um encara situações deste nível de dramatismo e de tragédia, e obviamente que cada um depois tirará aquilo que são as suas ilações e os seus pensamentos para o futuro, mas acredito que os pilotos rapidamente vão ter que ultrapassar isto e seguir em frente. Em relação ao Miguel Oliveira, porque ainda não falámos nele, só Mas é falámos... exatamente, é isso que eu ia dizer. Apesar de tudo, olha, foi uma boa notícia porque foi a sua melhor classificação este ano. Sim, por aqui se percebe que quando há moto, há Miguel. E porquê é que eu digo quando há moto? Porque esta moto não é a mesma moto com que correu as primeiras corridas. A KTM, e a outra vantagem, o Miguel este ano está na equipa de fábrica, é que quando as coisas não estão a correr bem, a equipa de fábrica trabalha para que elas corram bem, e o primeiro material a ser disponibilizado é para a fábrica, é para a KTM oficial, não para a Tectola, não para a Satélite. A KTM recebeu quadros novos, chassis novos, e esses chassis, juntamente com o novo composto de combustível, porque nem todas as marcas utilizam o mesmo composto de combustível,
mas este novo chassi com o novo composto de combustível permitiram à KTM duas coisas. Primeiro, ser muito rápida em velocidade de ponta, conseguiu acompanhar as Ducati, inclusive o Brad Binder, que é o colega da equipa do Miguel Oliveira, bateu o recorde de velocidade, e isso mostra a velocidade que conseguiu trazer a esta moto, e depois porque efetivamente a grande dificuldade que estava a haver na KTM, que era a velocidade em curva e a saída de curva, foram também compensadas claramente com este novo chassi, e daí o rendimento das motas ter melhorado substancialmente, e o Miguel Oliveira faz um segundo lugar brilhante, depois de ter partido do sétimo lugar, já tinha feito uma boa qualificação, parte do sétimo lugar, faz um arranque fantástico e fica logo em terceiro, teve ali algum tempo com um tampão à frente dele que foi o Zarco, e o Zarco um tampão não por ser um piloto lento, mas porque é um piloto muito certo, muito assertivo, arrisca muito pouco, e então quando o Quartararo se vai embora, o Zarco manteve ali um ritmo um bocado mais lento, e o Miguel, enquanto não ultrapassou, teve a perder tempo também para o Quartararo, e depois quando o ultrapassou já era tarde mais para ir atrás do Quartararo, e além disso teve que se preocupar também com o Joan Mir na Suzuki, que colou à traseira dele, mas o Miguel fez uma corrida fantástica, sem único erro. Por pouco a Dorna quis tirar ali o segundo lugar ao Miguel por ter excedido os limites de pista, acho que algo que é ridículo. O Miguel excedeu os limites de pista 10 centímetros, e na última volta, no momento em que está a discutir uma posição, e o Mir também o fez, por isso é que depois acabou o Miguel por manter a segunda posição, mas foi um grande prémio muito positivo para o Miguel do ponto de vista desportivo. Este segundo lugar dá-nos esperança de que agora nas próximas corridas possamos ter a KTM mais forte, e com isso seguramente vamos ter o Miguel a lutar pelos lugares cimeiros e pela vitória, claramente. Bem, vamos acabar este Magazine RLX voltando ao futebol, mas desta vez com duas situações de treinadores, duas situações diferentes. A primeira tem a ver com esta novela entre o Sérgio Conceição e o Futebol Clube do Porto, que já meteu o Nápoles ao barulho, pelo meio, e que não se concretizou a ida do Sérgio Conceição para a Itália. De qualquer maneira, ainda não se sabe ao certo se ele fica, se não fica. O que é que tu achas? Achas que ele vai renovar ou ainda vai ficar ali à espera de qualquer coisa para sair do Porto? Não sei se a vontade do Sérgio Conceição é sair do Porto ou se é utilizar as propostas que possa ter para ter mais garantias no Porto. Eu quando digo garantias, não é garantias financeiras para ele, não parece que seja essa a sua preocupação, porque é rapaz para ter ganho dinheiro ao longo dos anos como jogador e como treinador. Agora, parece-me que ele quer propostas que possam permitir que ele no Porto tenha maior influência sobre aquilo que são as decisões do futebol, para além daquilo que é o treino. Uma espécie de Jorge Jesus do Futebol Clube do Porto. Parece-me que é esse o caminho que Sérgio Conceição quer seguir, e com legitimidade, porque é um treinador titulado, tem apresentado resultados, fez este ano uma excelente campanha na Liga dos Campeões, venceu a Supertaça, portanto parece-me que é um treinador que tem sempre títulos e tem sempre boas prestações no Porto. Parece-me que está mais para ficar do que para sair. No entanto, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Ele garantidamente vai ter equipa para treinar na próxima época, mas eu cada vez mais acredito que vai ser o Futebol Clube do Porto. Ele estava praticamente certo à sua saída, neste momento parece-me que está quase 100% garantida a sua continuidade. Depois, em relação ao Bruno Lage. O Bruno Lage, exatamente, que era agora que eu ia falar, que a gente já esteve a falar em off, este problema do Brexit, afinal, não afetou só estas questões de mercadorias e coisas assim, e circulação de cidadãos, mas também tramou a vida a alguns treinadores. No caso, o Bruno Lage, que não sendo um treinador, ou melhor, é um treinador comunitário, mas a Inglaterra, não fazendo parte já da União Europeia, já não há aqueles protocolos que havia, ou aqueles acordos entre os países que havia, e, portanto, sujeitou-se a ter de pedir uma licença. Essa licença não foi passada, portanto, ficou de fora, não vai treinar. Não vai treinar a Inglaterra, o Bruno Lage. Portanto, lá terá o Benfica continuar a pagar os seus ordenados. Poderá ainda ser contornada essa situação, porque as regras da Federação Inglesa definem que o treinador tem que ter no mínimo 5 anos nos campeonatos do topo europeu. E o Bruno Lage efetivamente não os terá como treinador principal, mas poderá tê-los como treinador adjunto. Teve com o Carvalhal no Swansea e no Sheffield Wednesday.
Exatamente, ele inclusive já esteve em Inglaterra. Já esteve em Inglaterra como treinador adjunto, portanto, acredita-se que dessa forma possam conseguir contornar. Parece-me que vão arranjar maneira de conseguir contornar a situação e com isso termos o Bruno Lage no Wolverhampton e eu sinceramente gostaria, para já gosto do Bruno Lage, acho que é um excelente treinador, gosto muito dele já há muito tempo, desde os tempos em que ele estava nos escalões de formação do Benfica e já era claramente um treinador diferenciado. Gosto da sua maneira de trabalhar, gosto do seu discurso, gosto da sua forma de estar. É um treinador, sinceramente, que me agrada bastante. E achas que ele vai conseguir obter resultados em Inglaterra? Penso que sim, penso que o Wolverhampton é uma equipa que é a equipa mais portuguesa de Inglaterra e acho que tem lá jogadores de grande qualidade que podem, sem dúvida alguma, ajudar o Bruno a fazer ali um excelente trabalho. Portanto, eu acredito que sim, acredito que se esta burocracia for ultrapassada, o Bruno Lage vai dar continuidade àquilo que foi um excelente trabalho do Nuno Espírito Santo e vai fazer um trabalho de grande qualidade no Wolverhampton, mantendo assim um bocado de Portugal no campeonato inglês, com uma equipa que é mais portuguesa do que inglesa. Exatamente. Vamos esperar pelos próximos capítulos, mas continuo a acreditar. Bruno, já que falaste aqui no Nuno Espírito Santo, eu confesso que hoje não tive a oportunidade de ver as notícias desportivas e muito menos as internacionais. Já há alguma novidade sobre ele? Não. Ao que parece vai continuar na Inglaterra, mas ainda não sabe o clube, ou já sabe? Não, para já não. Havia várias possibilidades. Uma neste momento parece muito possível que é o Arsenal, falava-se também do Everton. Acredito que ele vá ficar em Inglaterra, não me parece que o mercado dele passe por outro país. O Nuno Espírito Santo, que foi um treinador, curiosamente, tal como o Paulo Fonseca, passaram os dois pelo Porto em momentos errados, porque são dois treinadores realmente de muita qualidade, da nova vaga de treinadores portugueses e treinadores de sucesso. Portanto, eu acredito que o Nuno vai continuar em Inglaterra e a fazer o bom trabalho no Wolverhampton. Muito bem. Não sei se hoje queres fazer as tuas alegações finais. Se quiseres, tens 2 minutos, não, Era uma alegação final rápida, dar os parabéns à seleção de sub-21 pelo apuramento para a meia-final do Campeonato da Europa, uma vitória sofrida desnecessariamente frente à Itália, porque o jogo poderia ter ficado decidido nos 90 minutos. Acabámos por sofrer um golo num momento que o Rui Jorge já devia ter percebido que no Sporting acontecia e que, portanto, ali também na seleção parece acontecer. Quando o Daniel Bragança está em campo não se pode tirar, porque quando o Daniel Bragança está em campo a equipa ganha, quando o Daniel Bragança sai a tendência é sofrer um golo e empatar ou perder, no caso Sporting empatar. Portanto, o Daniel Bragança saiu, a seleção depois acabou por sofrer o golo do empate. Ainda assim é uma vitória que parece não sofrer contestação. Portugal não terá feito a melhor exibição de todas, não fez de todo, porque Portugal é uma seleção claramente superior à Itália, na minha opinião, apesar da Itália ter uma seleção fantástica, jogadores de grande qualidade. E agora vai ser o jogo quinta-feira frente aos atuais campeões da Europa, frente à Espanha, será uma final antecipada e acredito que estamos perante uma das melhores, se não a melhor geração de sempre do futebol nacional, e acho que todos nós estamos com muita esperança de vencer este campeonato da Europa de sub-21, portanto o meu destaque vai para eles, grandes jogadores, uma grande equipa, um grande treinador, e muita qualidade que nos dá muita esperança de no futuro continuarmos a seleção portuguesa a lutar por grandes objetivos. Exatamente, até porque o Cristiano Ronaldo não vai durar muito mais tempo e é preciso começar a construir seleções que vão aos poucos. Aliás, eu acho que o futebol português está nos próximos anos está garantido. Temos boas seleções na formação, esperando obviamente que esta questão do Covid não tenha deitado por terra bem, enfim, ver, porque também aquilo que aconteceu em Portugal também aconteceu nos outros países, portanto pode ser que o problema seja dividido aí pelas aldeias. Sim, mas há ali grandes jogadores, o Jota é fantástico, o Vitinho é fantástico, o Francisco Conceição é fantástico, há ali miúdos que têm um potencial tremendo, e estamos a falar de uma seleção que podia contar, por exemplo, com o Nuno Mendes e com o Pedro Gonçalves, que ainda podiam jogar na Sub-21 e chegaram a jogar lá, não estão a jogar agora porque estão convocados para a seleção A. Temos o Rafael Leão lá, que é jogador do Milan, né? E temos ali uma quantidade fantástica de jogadores. Estranho apenas o facto de não estar lá o Gonçalo Inácio, claramente para mim também tinha lugar, mas é mais um a juntar a este leque de jogadores fantásticos. É uma geração que nos vai dar garantias de qualidade nos próximos anos. Muito bem, ficamos então por aqui. Para a semana voltamos, esperando, estando também aqui a comemorar a vitória
da Seleção Nacional no Euro Sub-21. Temos também depois para falar desta questão do basquete e do futsal, que se vai decidir também. O futsal poderá eventualmente ainda não acontecer, e o mais certo é não acontecer mesmo. Mas o basquete já saber. Aliás, os nossos ouvintes, quando acabar esta emissão, possivelmente, se não saberão, estarão a minutos de saber se há ou não há campeão. Ou melhor, campeão nacional vai haver certeza. A dúvida é saber se é o Sporting ou o Futebol Clube do Porto. Mas pronto, tudo a seu tempo. Voltamos então para a semana. Boa noite. Divirtam-se, portem-se bem e, como eu costumo dizer, se puderem, pratiquem desporto. É giro. Um abraço, Bruno. Boa noite, até para a semana. Bem-vindos à rubrica A Jornada Delas, o espaço que dá voz ao futsal feminino. Boa noite então aos nossos ouvintes. Hoje há aqui uma inversão de papéis e sou eu quem vai fazer as perguntas e não o David. Por uma simples razão, o Campeonato Nacional de Futsal Feminino já terminou. Esta semana falaremos então da Final Four do Campeonato Distrital de Lisboa, no feminino, ao qual o David teve a oportunidade de assistir e que, portanto, fará-nos-á um balanço destes jogos que acabaram por consagrar o Quinta dos Lombos B como campeão. David, que balanço é que tu fazes desta Final Four? Olha, antes de mais, boa noite aos nossos ouvintes. Isto é complicado, sabemos inverter os papéis. Não, faço um balanço extraordinariamente positivo e a primeira nota de destaque, porque eu acho que é justo fazer-se isto. Muitas vezes nós criticamos as associações e as federações porque não dão o devido destaque ao futsal feminino, e desta vez temos que parabenizar a Associação de Futebol de Lisboa porque organizou uma prova cheia de dignidade, tendo todos os seus serviços postos à disposição deste evento, com muita animação, obviamente com as limitações, enfim, porque nós passamos devido a este surto pandémico, mas muito bem organizado, e para mim a nota fundamental, para além da qualidade dos jogos que houve, foi, para além da excelência da organização, o comportamento verdadeiramente exemplar das 4 equipas. Eu ando nisto há muitos anos, há mais de 20 anos, e não me lembro de ver um ambiente de respeito, de fair play, de desportivismo entre todos. Não houve uma única situação a pegar. E tenho muita pena que isto não tenha sido transmitido, que só tenha sido transmitido via online e que não tenha tido maior difusão, porque era merecedor para que muita gente, sobretudo ligada ao futsal masculino, visse a qualidade, não só dos jogos, mas o comportamento absolutamente fantástico destas jogadoras. Estão verdadeiramente parabéns. Rendo-me claramente a este evento. Aliás, na final, os dirigentes da Associação de Futebol de Lisboa que estavam presentes, também eles ficaram admiradíssimos. Admirados não, porque eles também conhecem a realidade, também não foi assim uma surpresa, mas ficaram muito agradados, e eles perceberam que a aposta no futsal feminino tem que ser para continuar, e esta Final Four, se calhar, que não estava no programa, portanto não era isto que iria acontecer, porque se houvesse um campeonato normal, iria haver meias finais e finais, mas nos recintos das equipas participantes, mas se calhar esta situação da Final Four é muito interessante, porque há ali o contacto com as 4 equipas ao mesmo tempo, jogos sucessivos, muita emoção, muita interação, e eles ficaram de ver isto, ficaram de ver que no futuro, que se calhar é um modelo que resulta. Pois claro, uma das imagens assim caricatas e que acaba por sensibilizar todos os bons adeptos de futebol e futsal, e não só, também de outros desportos coletivos e individuais, foi o corredor de honra que as jogadoras do 3 de Agosto fizeram para consagrar as campeãs, neste caso o Quinta dos Lombos. Exatamente, mas não foi só isso foi foi o culminar de situações dessas. Mas entre jogadoras, houve muita agressividade no jogo, aquela agressividade positiva. Houve cartões amarelos, porque houve entradas mais aguerridas do que outras, mas nunca, nada que ultrapassasse. Eu não vi uma discussão entre jogadoras, por exemplo. Eu não vi ninguém a mandar vir com o árbitro. Claro, obviamente, aquelas sinaléticas que a gente faz, porque achamos que a fora é nossa, em vez de ser da adversária, coisas normais do jogo, mas não houve palavrões, não houve discussões, foi absolutamente exemplar. Uma entrega absolutamente
fantástica de toda a gente, das jogadoras, das equipas técnicas, excelentes arbitragens, 3 grandes arbitragens, de referir que nos jogos das meias finais as árbitras eram todas femininas, aliás, se eu disse árbitras é porque eram todas do sexo feminino. Muito bem, muito bom. Na final tiveram os árbitros melhores classificados, portanto a Associação de Lisboa dignificou também esta final ao pôr à disposição das equipas as suas melhores equipas de arbitragem. Muitos jogos muito bem disputados, é como eu digo, foi um ambiente fantástico, muita pena não haver público, porque as pessoas teriam adorado assistir a este grande evento esportivo. Muitos parabéns às 4 equipas participantes, à Associação de Futebol de Lisboa e também à Câmara Municipal de Odivelas, que cedendo as instalações e colocando os seus funcionários à disposição, conseguiram construir ali um evento onde todas as normas foram cumpridas, em que ninguém pisou o risco, não houve grandes excessos. Olha, se calhar era bom que a malta que anda aí a discutir as comemorações do Sporting e a Liga dos Campeões que foram realizadas no Porto, se calhar poderiam vir ver este exemplo de como é que se consegue organizar umas coisas bem feitas e sem grandes chatices. Claro, mas a atitude também parte de cada um e da forma como entende as situações. Portanto, acho que isso acaba por ser um bocado transversal mais aos desportos femininos neste caso. Quem dera há muitos que o masculino tivesse a quantidade de fair play que se verifica no feminino, e acho que de futuro os desportos masculinos, neste caso, poderão aprender muito nessa vertente. Mais concretamente, em relação ao jogo da final, o que é que nos podes dizer? Olha, eu antes do jogo da final posso falar dos jogos das meias finais, porque eu presenciei aos 3 jogos, porque eu estive, agora aqui explicar a situação, não é que eu tenha sido um privilegiado, mas eu estive em reportagem para o jornal Odivelas Notícias e também para a RLX. Começar pelos jogos das meias finais. No primeiro jogo, o técnico com a Sociedade Musical de 3 de Agosto foi um jogo um bocadinho, aquilo teve 2 partes, o técnico começou a dominar de início, marcou um golo, depois há ali uma jogadora da Sociedade Musical 3 de Agosto, que é a Beatriz Monteiro, que com a sua forma de jogar conseguiu equilibrar as coisas e marcou o golo de igualdade. Aliás, ela marcou os 3 golos da sua equipa. Pronto, foi um jogo depois acabou por ser um jogo muito equilibrado. O empate de 2-2 no tempo regulamentar é um resultado que se aceita. Depois, na lotaria dos penaltis, não deu hipótese. A equipa da Cidade Musical não falhou nenhum, o técnico falhou e, portanto, falhou 2 penaltis, acabou por ter sido eliminado com um resultado de 4-1 a penaltis. Portanto, mas aqui é daqueles jogos que fosse um ou fosse outro, teria sido justo. Portanto, se o técnico tivesse passado, teria sido justo. Passou a Sociedade Musical 3 de Agosto, também foi muito justo. Relativamente ao segundo jogo da meia-final, entre a Quinta dos Lombos B e a Torre Laranja, aqui também houve um primeiro período inicial em que a equipa da Quinta dos Lombos dominou. Agora temos que fazer aqui um apontamento. A equipa da Quinta dos Lombos tem das 14 atletas que levou para a competição, eu penso que foram 14, acho que não levaram mais. Penso que 12, entre 10 a 12 são jogadores ainda do escalão júnior, portanto são jogadores muito novos, 16, 17, 18 anos. E portanto é normal que a jogar contra jogadoras já com vasta experiência, como por exemplo a Flávia Ladeira, que também já jogou na equipa A dos Lombos, e no Sporting, por exemplo, entre outras jogadoras, e quando as coisas ficam ali um bocadinho mais acesas, há já a natural insegurança e inexperiência que faça com que as jogadoras não tenham tanto discernimento, porque em termos de qualidade técnica e tática, eu penso que a Quinta dos Lombos sempre sobressaiu um bocadinho, mas depois também a vontade e a garra da equipa da Torre Laranja veio ao de cima, sobretudo na segunda parte, e o resultado final de 1-1 também espalha aquilo que aconteceu. Nos penaltis foram mais felizes a Quinta dos Lombos, venceram por 4-3. Eu aqui até me atrevo a dizer que acho que os penaltis fizeram justiça, porque no cômputo geral eu considero que a Quinta dos Lombos fez um jogo melhor, podia ter aproveitado oportunidades que criaram, mas foi também um jogo muito bem disputado, com uma entrega e uma intensidade brutal, e já estava muito calor no pavilhão, apesar do jogo já ter sido disputado às 8 da noite. É um pavilhão que o sol bate ali de chapa, e portanto, mesmo quando o sol se vai embora, demora um bocadinho a que aquela sensação de frescura aconteça, e portanto fisicamente foi realmente muito desgastante, mas sim, tiveram as duas equipas bem, é justo, penso que é justo o Quinta dos Lombos, mas também é como digo, se fosse a Torre Laranja não era nenhum escândalo, nem vinha nenhum mal ao mundo, uma equipa muito, muito aguerrida,
com jogadores muito experientes, portanto, nada a dizer. Foram 2 excelentes jogos, muita emoção, aliás, tanta emoção que foram os 2 jogos decididos a penaltis, e isto prova daquilo que eu acabo de dizer, que é 2 jogos disputados a penaltis, onde em termos de fair play nada aconteceu, é só. Normalmente eu estou a imaginar um jogo sénior em que a coisa vai a penaltis, quer dizer, pelo menos boquinhas e pressões nos árbitros houve. Ali não houve nada, não houve pressões nos árbitros, não houve discussões, não houve chatices entre os jogadores. Tudo em prol da competição, jogos muito competitivos, muito disputados, com muito compromisso das jogadoras com as respectivas equipas. Pá, foi umas meias finais muito bem jogadas, com muita emoção e pronto, é como eu digo, qualquer uma destas 4 equipas que estivesse na final, não havia nada a dizer. E relativamente à final, então, o que é que nos podes dizer? Relativamente à final, eu aqui sim, eu acho que foi o jogo mais desequilibrado dos 3. Porquê? Porque a Quinta dos Lombos esteve claramente por cima em grande parte do jogo. Aliás, começa a ganhar por 1-0. Depois poderia ter feito o segundo gol não o fez. Mais uma vez, a Beatriz Monteiro marca um gol pleno de oportunidade, que faz 1-1. Mas depois a partir daí foi um jogo completamente dominado para Quinta dos Lombos. Marcou por mais 2 ocasiões, podia ter marcado por mais. Por exemplo, a Sofia Carvalhinhos, que tinha feito um jogo excelente no primeiro dia, não conseguiu estar ao mesmo nível, mas também é normal porque, para quem não sabe, a Sofia Carvalhinhos, que faz parte da equipa A, teve uma lesão gravíssima, teve muitos meses parada, retomou recentemente a atividade e obviamente que a sua preparação física reflete-se quando tem que fazer 2 jogos seguidos, até porque ela na véspera tinha sido das jogadoras mais utilizadas, estava a ser a mesma das jogadoras mais utilizadas, portanto fisicamente, obviamente que nunca poderia ter dado aquilo que deu no jogo de véspera. De qualquer maneira é uma jogadora muito inteligente, que tem sempre a sua influência. Portanto, a vitória é justíssima, não há nada a apontar. Uma boa entrega, uma boa resposta da Sociedade Musical 3 de Agosto, que tem uma equipa mais curta, tem uma equipa que taticamente também não é nenhuma, não, como se costuma dizer na gíria do desporto, não são burras, antes pelo contrário, são jogadoras que sabem aquilo que estão a fazer dentro de campo, mas claramente aquele dos Lobos libertou-se, sobretudo a partir do segundo gol, libertou-se, fez uma exibição muito segura, muito tranquila, e só para dizer isto, quer dizer, tirando a Matilde Figueiredo, que foi claramente a melhor jogadora em campo, provavelmente a guarda-redes da Sociedade Musical 3 de Agosto foi a que sobressaiu logo a seguir, porque fez uma excelente exibição, portanto aqui se prova que não há muito a dizer, portanto, uma vitória justíssima, num jogo muito bem jogado, e que dignificou muito o futsal feminino. É aquilo que eu disse e repito, eu saí daquele pavilhão muito satisfeito, por já porque já faço parte deste mundo do futsal feminino há alguns anos, mas com algumas entradas e saídas, mas fiquei mesmo satisfeito porque foram de uma honestidade coletiva brutal. Gostei mesmo, saí lá como se costuma dizer, de coração cheio. E claramente que o futsal feminino em Lisboa tem muito futuro, muito futuro. Grandes jogadoras que vamos ter no futuro. Obrigada, David, então, por nos teres feito esse balanço e dar aqui os nossos parabéns então ao Quinta dos Lombos B, neste caso, assim como também à Beatriz Monteiro, da Sociedade Musical, que acaba por ser consagrada a melhor marcadora, e também não só porque este é o último programa, mas também porque acabam aqui as competições a nível de campeonatos, pelo menos aquelas das quais nós iríamos falar, deixar aqui o nosso obrigada a todos os ouvintes que tiveram estas semanas todas desse lado a ouvir-nos e agradecer por isso. Um obrigada e um bem-aja. Olha, da minha parte também agradecer-te. Deixa-me só aqui fazer aqui só uma nota final relativamente à organização deste evento. Muito bem, tiveste, como tu disseste muito bem a atitude da Sociedade Musical 3 de Agosto quando abriu aulas, como se costuma dizer, para a passagem da Quinta dos Lombos. Estou completamente de acordo com aquilo que tu disseste. E também dar os parabéns à Associação Futebol de Lisboa mais uma vez, porque, por exemplo, a entrega da taça foi feita como se faz com os profissionais. Com direito a confetes, com direito a placa, com direito a fotógrafo oficial da Associação Futebol de Lisboa. Muitos parabéns à Associação Futebol de Lisboa.
porque também é assim que dignifica as suas equipas e as suas atletas. Parabéns a todos. Quanto a mim, despeço-me, voltamos para a semana, porque ainda vamos ter comentários dos nossos amigos, dos nossos companheiros masculinos, porque vem aí o Campeonato da Europa. O feminino fica por aqui, na próxima época vamos ter novidades. Daniela, foi um prazer imenso estar contigo nestes 11 programas que fizemos e que promovemos o futsal feminino. Se não fizemos melhor é porque também estamos a aprender, e certamente que agora, quando começar a nova época, vamos ter novidades e vamos ser um bocadinho melhores. Não? Esperemos que sim. Obrigada também a ti, David, e bem-aja. Então, até à próxima. Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras, pelas 22h30, na sua Rádio Lisboa.